informativo do STF 911. Então, esse é um resumo dos informativos. No plenário, teve um julgamento sobre a Justiça do Trabalho e terceirização de atividade fim, que foi suspenso. E, como repercussão geral, no direito processual civil, o Ministério Público, acerca da legitimidade da ação civil pública em medicamentos. Legitimidade do Ministério Público, ação civil pública em medicamentos. O Ministério Público é a parte legítima para o ajuizamento da ação pública que vise o fornecimento de medicamentos a portadores de certa doença. Cabe ao MP a promoção do inquérito civil e da ação civil pública na defesa de interesses difusos e coletivos, a teor do artigo 129.3 da Constituição Federal. Então, 129 são as funções institucionais do MP. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Continuando outro julgamento sobre direito civil e pessoas naturais. Transsexual, alteração de gênero e cirurgia de redesignação de sexo. O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e da classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial quanto pela via administrativa. Essa alteração deve ser averbada à margem do assentamento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero. Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Com base nesse entendimento, o plenário, por sua maioria, ao apreciar o tema 761 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário em que se discutia a possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexuais, como masculino ou feminino, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação do sexo. Informativo 885. Ou seja, independente se vai fazer a cirurgia de mutilação ou não para ficar semelhante ao outro sexo fisicamente, a alteração pode ser feita simplesmente o indivíduo dizendo escolhendo, como se pudesse, a qual sexo ele deveria pertencer. Interessante que mais à frente, um pouco no julgado, o relator coloca: da mesma forma, para o relator, não é possível manter o nome em descompasso com a identidade sexual reconhecida pela pessoa, que é efetivamente aquela que gera a interlocução do indivíduo com sua família e com a sociedade. A anotação do designativo transexual nos assentamentos pessoais, além de não garantir a dignidade do indivíduo, possui outros efeitos deletérios, como a sua discriminação, exclusão e estigmatização. Então, ou seja, ele pode mudar de nome, inclusive ele pode mudar de nome sem ter feito cirurgia de modificação mórfica, sem ter feito a cirurgia de amputação do pênis ou de aquela cirurgia. O interessante disso é quando a gente observa qual seria o limite, Porque se for um nome que a pessoa considera um nome desagradável, ao invés de seu nome de mudar de Marcelo para Marcele, por exemplo, ele quer mudar de Marcelo para Fábio. E aí isso ele também consideraria que poderia ser algo, se tivesse esse tipo de anotação, poderia ser algo nocivo à sua personalidade. Então aí vai ficando complicado, até porque você observa aqui que você precisa para você ter informação a respeito disso, uma autorização judicial, ou seja, a autoridade policial ela não consegue nem fazer isso. E isso é colocado a um plano de tal segurança jurídica como se fosse mesmo uma interceptação telefônica ou um acesso detalhado de movimentação financeira. Bem interessante esse julgado. Depois vem o julgado da primeira turma, Direito Administrativo, Processo Disciplinar, encontro fortuito de provas e foro por prerrogativa de função.
A primeira turma denegou o mandado de segurança impetrado contra a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que aplicou ao promotor de justiça a pena de disponibilidade compulsória com proventos proporcionais e determinou ao Procurador-Geral de Justiça a formalização de processo judicial destinado à perda do cargo. Trata-se de um processo disciplinar que decorreu de provas obtidas no bojo do inquérito policial que apurava a prática de homicídio por policiais militares. Nesse contexto, foi efetivada uma interceptação telefônica que identificou supostas tratativas do promotor de justiça com o advogado dos investigados a indiciar a ocorrência de outro crime. Por essa razão, a autoridade policial comunicou o fato ao juízo original, o qual remeteu as provas ao PGJ. O impetrante aduz a ilicitude das provas ao fundamento de que a autoridade policial deveria ter interrompido imediatamente o inquérito no momento em que tomou conhecimento das suas conversas e remetido todo o processo à autoridade competente, a quem caberia decidir sobre o desmembramento do feito. Para o colegiado, no entanto, a hipótese foi de encontro fortuito de provas. O telefone interceptado não era do MP. Assim que se identificou que uma das vozes seria do impetrante, o qual teria praticado outro crime que sequer era objeto da investigação inicial, essa parte do procedimento foi deslocada à autoridade competente que instaurou regular procedimento investigatório criminal. É um mandado de segurança do Ceará que foi denegado. Bem, o próximo julgado é direito administrativo sobre concurso público. Posse em concurso público e exercício determinado por decisões precárias. Concessão de aposentadoria voluntária. O colegiado rememorou a decisão. O colegiado rememorou que o STF, ao julgar o RE 608-482, decidiu pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado a candidato que assumiu o cargo em razão de decisão judicial de natureza precária e irrevogável. Naquele julgado, a Corte entendeu que, em face das disposições constitucionais que regem o acesso a cargos públicos, é incabível justificar a permanência de alguém que tomou posse em razão de decisão judicial de caráter precário com fundamento no princípio da boa-fé e da proteção da confiança legítima. Entretanto, no julgamento do precedente, não foram contempladas as hipóteses em que o servidor, em razão do decurso do tempo no exercício do cargo, tem a aposentadoria concedida pela administração pública. Afirmou-se que as especificidades, em especial do decurso de mais de 21 anos no cargo e a concessão de aposentadoria voluntária pela administração pública, diferem das circunstâncias do indigitado leading case. No caso concreto, em razão do elevado grau de estabilidade da situação jurídica, o princípio da proteção da confiança legítima, o princípio da proteção da confiança legítima incide com maior intensidade. A segunda turma tem processo penal prescrição, suspensão do prazo prescricional e parcelamento do débito fiscal. O prazo prescricional não corre enquanto estiverem sendo cumpridas as condições do parcelamento do débito fiscal. Depois vem o julgamento de direito penal, crimes contra patrimônio, furto famélico e o princípio da insignificância. A segunda turma deu provimento ao agravo regimental a fim de conceder ao HC a fim de absolver o paciente da acusação de furto qualificado pelo concurso de pessoas, 155, parágrafo 4º, em face da aplicação do princípio da insignificância. Para o colegiado, como regra, a habitualidade deletiva específica é um parâmetro que afasta a análise do valor do bem jurídico tutelado para fins de aplicação do princípio da bagatela. Excepcionalmente, no entanto, as peculiaridades do caso podem justificar a exclusão dessa restrição com base na ideia de proporcionalidade em sentido concreto.